Podcast Agora é a Hora. Um oferecimento Clínica Personal Físio e Fitofórmula. Há mais de 15 anos de excelência em fórmulas chinesas. Fitofórmula, sua opção confiável. Bem-vindos! Mais um episódio do Agora é a Hora. Já estamos no episódio 27 e eu quero muito agradecer você aqui, sempre comigo e com a sua audiência. Hoje eu trago para você uma ferramenta de saúde, de prevenção. A ferramenta mais poderosa que, ao meu ver, dentro da atividade física, na prevenção, na promoção da sua saúde. Eu trago um colega meu de profissão que, para mim, é um ídolo. Para todos nós que somos formados, né, em educação física, temos ele assim como inspiração. Como diz a PNL, é aquele profissional em que a gente modela, em que a gente se inspira, em que a gente presta atenção em cada detalhe, porque ele tem uma inteligência assim maravilhosa e uma grande didática. Quem já foi aluno dele, como eu, sabe o poder das palavras desse professor. E eu vou apresentar ele para você. É o professor Dilmar Pinto Guedes. Ele é profissional, é claro, de educação física, coordenador e professor da Faculdade de Educação Física de Santos, a FEFES Unimes, mestre em ciências pela Unifesp, especialização em musculação e treinamento desportivo pela Gama Filho. Ele tem especialização também em fisiologia do exercício pelo CEF, e ele é membro docente da Academia Brasileira de Treinadores, a COB, e membro docente da CBF Academy. Proprietário do DKG, Centro de Treinamento. Nossa, ufa, quase perdi o fôlego. Professor Dilmar Pinto Guedes. O Dilmar, gente, a gente atrela muito ele, né? Quando a gente fala do Dilmar, que ele é o pai da musculação. E essa é a atividade física que eu trago para você aqui como ferramenta de promoção de saúde. E eu trago a musculação para você aqui não só como educadora física, como profissional de educação física, mas principalmente também como fisioterapeuta, porque é uma atividade física excelente que atende todas as idades. E o objetivo desse episódio é quebrar muitos mitos e trazer para você conhecimento de quem realmente sabe. Professor, que honra ter você aqui comigo. Obrigado pelo convite, né? E obrigado pelas palavras. Quero muito te agradecer. Muito te agradecer. Muito, muito, muito. Eu tive aula, gente, com o Dilmar há muitos anos atrás, quando eu fiz pós-graduação em musculação e treinamento de força pela Gama Filho. Não tive o prazer de ser aluna dele, né, na minha graduação, mas desde aquela época, quando eu fiz a graduação, eu terminei em 2003, eu sempre escutei o nome dele, assim, todo mundo conhece, todo mundo admira, e é um profissional em que a gente se inspira mesmo, que a gente modela, e a gente sempre deseja, né, que tenham mais profissionais assim, porque é nítido quando você tem um professor que ama o que faz, né, que ama ensinar. A maneira como ele explica, né, o brilho no olho, e nós estávamos até conversando aqui nos bastidores. Posso falar a tua idade? Pode. Ele tem 62 anos, né, gente? Não parece. Por quê? É uma pessoa que sempre foi ativa, a vida inteira, até hoje. E nós estávamos conversando, aí ele falou assim, nossa, eu dou aula até hoje, e hoje eu coordeno a FEFES. Eu falei para ele, mas não tem como, né, pensar na FEFES, pensar em educação física e não pensar no Dilmar. Então, é mais do que justo que você coordene o curso de educação física, e quando você ama o que faz, você continua trabalhando até 70, 80, 90, né, professor? Enquanto der, eu estou aí, né? É isso aí. Mas vai dar longe. E quem ainda. ganha somos nós, né? Obrigado. Quem ganha somos nós. Bom, professor, vamos falar, primeiro, eu quero que você fale um pouquinho sobre a tua carreira, né? Para as pessoas que não te conhecem, que estão em casa, conta pra gente, né, a tua história. Por que você escolheu a educação física? Como que você foi para a área acadêmica? Você sempre soube que tinha esse talento para ensinar? Bom, então, resumindo, né? Porque 62 anos já é um bocado de história. É. Mas resumindo, eu sou filho de médico, meu pai era médico. E para a grande maioria, ou talvez para todos, o pai é herói, né? É. Então eu
pensei que seria médico, né? E em 1982, eu entrei na Faculdade de Medicina, aqui na Lusíada. Cursei a medicina até o segundo semestre de 1983. E larguei. Cursou. Né? Larguei porque conversei com meu pai, pensei até que ele ia ficar preocupado. Ele ficou triste? Não, meu pai era uma pessoa genial. Ele nunca forçou? Não, é aquela coisa do espelho do pai, né? Sim, sim. Mas ele me perguntou se eu estava largando por quê. Eu expliquei para ele que eu percebi que não era o que eu realmente queria para a minha vida, né? Aí ele me perguntou, em 1983, o que eu queria fazer. Eu falei, eu quero fazer educação física. Na época existia um tabu muito grande, né? E eu era surfista. E ele falou, pô, mas você quer ser vagabundo? Ele falou isso para você? Na ocasião, né? Não, ele fez uma pergunta muito legal. Não é vagabundo pela educação física. Ele falou assim, você quer ser vagabundo no sentido, você, na realidade, você quer fazer educação física porque você gosta, ou porque são menos anos e você quer ser o cara da praia? Eu falei, não, é porque eu gosto. Eu, desde pequeno, pratiquei exercício físico. Ele era ativo também, o teu pai? Ele fazia atividade Não, física? Meu pai era um médico sedentário. Ou seja, você não teve espelho nesse sentido de atividade física? Até tive, porque meu pai foi jogador de futebol quando jovem, aí depois largou o futebol, fez medicina, uma história bem legal. Mas aí, eu, desde moleque, na escola eu era aquele cara que, aula de educação física, eu queria ficar da minha sala e da próxima sala, se possível, praticando esporte, jogando. Aí depois, logo cedo, com 10 anos, eu comprei a prancha de surf, aí eu queria ficar na praia, surfando. Aí depois, com 13 anos, eu entrei na musculação para ficar mais forte. E aí não larguei mais, falei, olha, você quer saber o que eu gosto é de exercício. Expliquei isso para o meu pai, e meu pai falou, então, ótimo, faça o vestibular, entre na educação física e seja um bom profissional de educação física. Melhor do que um mau médico. Sim. E é verdade. É verdade. Né? E foi isso que eu fiz. Eu entrei na educação física em 84, na FEFS. Por isso que eu digo que está completando 40 anos, né, que eu tenho essa relação com a FEFS. Que Entrei lindo. em 84 como professor e hoje, 2024, eu sou coordenador. É. Isso é muito legal, é a vida, né? E aí, daí para frente, eu me formei, aí falei, achei... Começou a dar aula lá, em seguida? Eu abri a minha primeira academia, a Corporissano, muito conhecida aqui. Tu até falou do teu esposo, sim, né? esposo. Provavelmente foi nessa época aí que ele treinou, que a gente tinha muito atleta, muito cara grande, forte. E aí foi crescendo, e você me perguntou se você tinha o projeto da área acadêmica. Eu não tinha o menor projeto da área acadêmica. Eu tinha projeto da área academia. Né? Mas aí... apareceu a oportunidade, eu fiz as especializações. Mas você era um ótimo aluno na faculdade? Cara, você era aquele que tirava 10? Eu às vezes tirava 10, eu vou dizer a verdade. Eu tenho, graças a Deus, uma facilidade muito grande de entender e pegar as coisas fácil. Sim. Se eu fosse realmente depender de estudar muito, acho que ia dar ruim. Ia dar ruim. Mas eu tenho muita facilidade. Então eu presto atenção nas coisas. Sempre foi assim, desde moleque no colégio. E entendo, e aí era engraçado. Quando a gente era moleque, a gente ia para minha casa, época de prova, estudar, eu e os amigos. Eu tinha um quarto lá de som, eu gosto muito de rock and roll, ficava escutando rock and roll. Mas primeiro a gente falava, nós vamos estudar, depois a gente vai para a praia surfar ou ouvir um rock and roll. Só que é o seguinte, eu estudava meia hora e falava, pô, para mim já deu, já deu. Sei. Agora eu quero escutar o rock and roll e surfar. E a galera, pô, mas já deu? Pô, eu preciso estudar mais. Eu falei, se quer estudar mais, ficar estudando, para mim já deu. Chegava no outro dia na prova, eu ia benzão, ia bem. Ficava, pô, eu falei, entendeu? Então não é que eu sempre fui um cara, eu estudo, eu gosto de ler. Hoje em dia, também isso. Tudo que é relacionado ao exercício físico, para mim, ao treinamento, aquele momento que eu estou lendo um livro, um artigo, escrevendo, para mim eu não estou estudando, eu estou me divertindo. Sim. Porque é o que eu gosto. É igual ver um filme de surf, ver um filme de ação, tá lendo alguma coisa da educação física. Por isso que aí fui convidado a dar aula na FEFS, fiquei muito feliz que eu tinha saído dali, voltando. Aí veio tudo, especialização, mestrado, aí escrevi os livros, que eu tenho alguns aí. Quais são os livros? Fala para eles.
os seus livros? Eu tenho 16 livros. Ah, Né? pode falar os 16, vamos falar. Eu nem lembro. Nem lembra mais os nomes. Em 1996 eu lancei um livro, foi o meu primeiro livro, Personal Training na Musculação. Aí vim lançando, tem musculação feminina, tem livro que eu escrevi com O mais amigos. recente? O mais recente foi um livro que foi uma proposta do CREF 4, São Paulo, e eles lançaram uma coleção e me pediram para escrever um deles, junto com alguns professores, o Kron, meu filho, o professor Rodrigo Pereira, Alexandre Rocha, o Cauê, que é aqui de Santos também, todos foram meus alunos, são pessoas em destaque, que é o hipertrofia muscular. Mas foram vários outros, musculação funcional, tem um monte de livros aí. Tem. Eu tenho vários. Tem sim. E aí depois veio toda essa carreira em congressos e tal, acabei desde 1989 viajando por aí, dando aula, até chegar hoje aí. É mais ou menos isso. Não foi nada planejado. Nada entendeu? planejado. Assim, foi acontecendo. Foi acontecendo. Foi acumulando, eu fui gostando e foi dando certo. Sim. Graças a Deus. E aos amigos e professores. Sim, e também, professor, deu certo porque a sua didática é muito boa, né? Então, quando nós temos um professor que sabe muito, mas ele não consegue passar, fica difícil, né? Quando nós temos um professor que consegue passar, que todo mundo entende ele, as coisas acontecem, né? As coisas acontecem. Eu falo bastante, às vezes, como falam, o pessoal fala da didática, né, da facilidade. Isso, a facilidade. Isso é treinável? Talvez seja treinável, né? Mas, para dizer a verdade, eu nunca treinei. Eu acho que a porque você já tem esse dom nato. Eu nunca treinei, nunca falei, eu estudei a didática. As pessoas, às vezes, como falar, eu saio falando, né? E dá certo. E eu acho isso importante, porque tem pessoas que são brilhantes, mas, pela dificuldade da didática, pegam assuntos difíceis e os tornam mais difíceis. Mais difíceis. Eu tento fazer, e geralmente dá certo, pegar um assunto complexo e torná-lo o mais fácil possível, sim. Né? Porque é isso que eu acho importante de ser professor, né? Professor de sala de aula. Isso, é ensinar. Isso é muito importante. É muito importante. E quando o teu aluno entende, ele consegue replicar. E fica marcado, né? Fica marcado. Às vezes, com uma brincadeira, eu falo muita coisa engraçada. E essa brincadeira, às vezes, você pensa que é perda de tempo, mas não é. É didática, é uma forma da pessoa entender. Da pessoa entender. É bem assim. E usando muitas analogias, né? Isso, brincadeira, analogia, coisas do cotidiano, isso é bem legal. E olha só, eu acho que você não lembra disso, mas quando eu estava na minha pós, hoje nós estamos em 2024, então 20 anos atrás, a musculação, a atividade física não era tão falada e divulgada como ela é hoje a nível de necessidade, né? As pessoas não têm mais agora uma opção. Se ela quiser envelhecer bem e ter saúde, qualidade de vida, envelhecer com qualidade, ela tem que fazer atividade física, né? Então, hoje a gente já vê até em matérias do Fantástico, eles usando esse termo, né? Eu até li outro dia uma frase, envelhecer é inevitável. Agora, envelhecer com qualidade de vida é opcional, né? Então, já faz as pessoas terem uma reflexão. E eu lembro que na sua aula, há 20 anos atrás, você falou que o fato de nós termos escolhido, né, a pós-graduação em musculação, que a musculação, quem trabalhasse com musculação, era a profissão do futuro. Eu lembro muito bem disso. Hoje, né, nós não temos elas assim tão fortalecidas, né? E nós temos ainda tabus hoje, né? Principalmente com os idosos, crianças, gestantes, que a gente estava conversando aqui nos bastidores, que a gente vai falar também. Mas eu lembro que você já tinha essa visão, né, professor, do que seria, que a educação física seria a profissão do futuro, porque ela promove a saúde, porque ela atua na prevenção. E quantas pessoas hoje a gente vê indo para a academia que não foram a vida inteira e agora viraram a chave com 40 anos, 30 anos e falaram, não, eu tenho que treinar, idosos, pessoas com 70, 80 anos, né? E eu lembro disso, que você já tinha essa visão e falava muito pra gente, né? Que seria a profissão do futuro. A educação física, quando se falava em exercício físico e educação física há muito tempo atrás, a visão era o esporte e o colégio. Era a aula de educação física da escola, basicamente era
os 4 fantásticos, futebol, handebol, basquete e voleibol. E queimada. E queimada para as meninas, né? É. E os esportes. Ainda bem que o tempo passou e as pessoas perceberam que o exercício físico é remédio. O Colégio Americano de Medicina do Esporte, mais de uma década atrás, ele lançou no congresso, que é um congresso anual, um painel. E o tema central era educação física, né? Exercício físico é remédio. Ele é um tremendo remédio preventivo, ou seja, ele previne e melhora a qualidade de vida, a saúde, e ele é coadjuvante curativo. Total. Para várias doenças. Então, isso fortaleceu demais a educação física, abriu muito o leque para a educação física. Hoje você tem a atuação de um profissional de educação física na escola, no esporte, nas academias, nos centros de treinamento, no personal training, no hospital, na empresa, com a ginástica laboral. Recuperativa, de reabilitação, junto com a fisioterapia. Sim. Então, o leque cresceu muito. E eu já tinha essa visão, mas uma pessoa que já tinha essa visão muito antes que eu, né? Se eu sou o pai da musculação pela idade, pelo respeito, ele é o avô, é o Dr. José Maria Santarém, que é médico, um grande amigo, e ele já falava muito da importância do treinamento de força para a saúde, para prevenção e coadjuvante em cura de doenças, lá pelo comecinho dos anos 80, e eu sempre o acompanhei, hoje somos grandes amigos. E já o meu primeiro livro, né, de 1996, já tem hoje em dia tanta pauta e ainda algumas discussões, como a gente falou aqui, já tem um capítulo de idoso, já tem um capítulo de criança, 1995, 96. E a minha academia já recebia esse público, a Corporis Sano. E tem um capítulo também falando da gestação, gestante, inclusive com a parceria de um médico, um grande amigo também aqui de Santos, o Dr. Carlos Alberto Cirilo, Celera, grande amigo. Ele me deu o prazer de escrever junto, assim, essa parte no livro, em 1996. Caramba! Já fazem praticamente 30 anos atrás, vai fazer. É isso. E assim, professor, e com relação à musculação, por que você acha que até hoje existem tantos mitos ainda sobre ela com relação às crianças, às gestantes, aos idosos principalmente, que a gente sabe que a nível de idoso, né, quando a gente pensa em saúde óssea, quando a gente pensa em saúde, né, cognitiva, que tem muita relação com a força dos membros inferiores, até para poder prevenir quedas, acidentes, né, fraturas de fêmur, que é uma das maiores causas de morte quando o idoso quebra o fêmur, tudo isso. Por que ainda esses idosos, por que você acha, com tudo que você está aí na área, que você dá as suas aulas, as suas palestras em congressos, as pessoas que você conversa, por que você acha que ainda hoje, em 2024, esses idosos são encaminhados para a hidroginástica, para a piscina, com a intenção, né, de tratar uma osteopenia para não chegar numa osteoporose e fortalecer aí a musculatura, sendo que o empuxo da água anula a ação da gravidade. A gente não tem o exercício resistido, mesmo depois de tantos estudos que comprovam, né, que para que a gente consiga aumentar a densidade óssea, a gente precisa de massa muscular, os benefícios que esse idoso vai ter com a atividade resistida, que a água não oferece. Por que você acha que ainda acontece isso? Olha, eu penso assim, né, algumas coisas interessantes. Por que ainda tem pessoas que têm esse bloqueio no treinamento isso. De força para populações especiais? E preconceito também, né? Como idosos. Eu acho que ainda vem do preconceito antigo. Mas hoje eu vejo como muito menor. Muito menor. Hoje, por exemplo, lá no DKG a gente tem muita criança treinando e os pais levaram porque foram recomendados. Eu até conversava, né? Hoje muitos médicos, principalmente os médicos que se atualizam, porque é aquela coisa, né? Em qualquer profissão, se você não tiver atualizado... Sim, é verdade. Parou na linha, o trem atropela, né? São então, vários e vários estudos por ano, centenas. E se você realmente está atualizado, você vai recomendar o treinamento de força, justamente por vários fatores que você já falou. Por exemplo, crescimento e desenvolvimento. O estímulo do treinamento de força, a
compressão Uhum. e a tração Sim. intermitente, né, nas estruturas ósseas, elas são um estímulo para o crescimento e desenvolvimento saudável do esqueleto. Ao contrário daquele tabu de que não cresce. Não cresce. O que a literatura fala de comprometer crescimento são lesões sérias que possam ocorrer nas cartilagens de crescimento. Sim, sim. Mas, em 1998, foi publicado um artigo num periódico chamado Physician and Sports Medicine, muito interessante. Eles elencaram quais são os 3 principais riscos de lesão nos esportes. O que leva à lesão nos esportes? Então, eles ranquearam e os 3 primeiros foram, em primeiro lugar do ranking, impacto. Musculação não tem impacto. Uhum. Corrida tem impacto. Sim. A criança corre o dia inteiro. Corre o dia inteiro. Luta tem impacto. E muitas crianças lutam. O meu filho é um, desde os 3 anos. Futebol, basquete, voleibol tem impacto. E a molecadinha está nas escolas. Em segundo lugar, ficou contato físico. Musculação Esse não estudo tem é de contato quando? físico. 98? 98. Contato físico não precisa na musculação. Você não precisa bater em ninguém para usar o aparelho. É só pedir licença. Esportes coletivos têm contato físico. Lutas têm contato físico. E a molecada pratica. E o terceiro, deslocamento rápido. Mudança brusca de direção. Que é o que o esporte mais faz. Que não existe na musculação. Você Não chega, existe. ajusta o aparelho para a sua estatura, para a sua ergonomia e pratica o exercício. Então, o que pode comprometer crescimento é lesão em cartilagem de crescimento. E isso acontece por esses 3 fatores que não existem na musculação. Logo, a musculação é extremamente segura. Ela, quando bem realizada por um profissional adequado, ela é extremamente segura para qualquer população. Sim. Eu não estou dizendo aqui, então a criança não pode jogar, não pode lutar. Não, ela deve. Ela tem que quebrar o sedentarismo. Esse é um risco muito grande hoje da criança. Telefone, Sim. videogame. Então, eu escuto que se a muito gente isso. não tiver cuidado, o nosso futuro... Não, mas é uma tendência. E aí vem a obesidade infantil, que se torna uma obesidade adulta, por característica de fenótipo, isso, né? A criança que tem um hábito sedentário, a tendência é se tornar um adulto sedentário. Sim, uma grande total. Se não for quebrado, E né? com as emoções totalmente E desequilibradas. sabe o que a gente escutava? Eu escutei muito isso. Mas para que você vai colocar uma criança fazendo musculação na academia se no dia a dia ela brinca, ela joga e já desenvolve força? Eu brincava, como eu disse aqui, eu ficava o dia inteiro na rua, ficava o dia inteiro na praia. Agora, como é que é a maioria das crianças de hoje? Se você tirar o celular e falar, vamos à praia, ele vai falar, não. Ela nem quer. Odeio o sol, odeio correr, não gosto de suar. Então é fundamental. Nossa, isso é muito triste e muito preocupante. Muito preocupante. Então, e cabe a nós, né? Situações como essa aqui, orientar Aliás, as pessoas. tudo que essa criança passa, né, na fase do crescimento, desenvolvimento, vai determinar os hábitos de vida dela como adulto. Sim, o que ela come. é. Né? E se ela é ativa, eu sempre fiz esporte desde criança. Eu lembro que eu entrei na aula de ginástica localizada, eu estava comentando isso com a minha mãe ontem. Eu tinha 10 anos, porque a minha mãe fazia, me levava no Santa Cecília da Pedro Lessa. Olha só, lembra que você puxava a corrida, eu fazia aula de local com 10 anos. Eu nunca fiquei sem fazer, nem grávida do Pedro Henrique. Eu tenho essa necessidade, porque eu me tornei uma adulta com um corpo condicionado entre corpo e mente, né? Então, o corpo ele forma um hábito junto com a mente e vira um ciclo, né? Fenótipo, Isso. Lógico, é aquilo que eu falei, a obesidade infantil, você veio a vida inteira, enquanto criança, enquanto adolescente sedentário, fica muito mais difícil quando adulto se tornar ativo. Tem que ser muito estimulado. Então, a tendência é a obesidade infantil se tornar obesidade adulta. Exatamente. E aí vem as comorbidades da obesidade. Uma coisa que você falou interessante, né, que a galera... Por exemplo, quando me perguntam assim, você falou 2 agora, um bloqueio, né, contra a musculação, e aí fala ginástica localizada. Quando me perguntam o que é ginástica localizada, eu falo assim, musculação com música em grupo. Porque é um pezinho, reproduzindo a aula do professor ao som de uma música, é a musculação. Numa carga talvez menor do que dentro de uma sala de musculação possibilita, mas é musculação. A hidroginástica, quando me perguntam hidroginástica, eu falo, o que é hidroginástica? Musculação na água. Musculação com música em grupo na água.
Única coisa, você falou bem, é que o vetor impulso Sim. diminui o vetor gravidade. Sim. Então, a carga de treinamento é menor. Bem menor. A carga interna, né, fisiológica, é menor. Sim. Mas ela é válida, de repente, para iniciar alguém Sim, que nunca fez. É. Mas, posteriormente, a musculação dentro de uma sala de musculação vai fazer muito bem. A gente, quando fala do idoso, né, que nós falamos aqui, você tocou também num assunto importante. A gente, quando fala, é importante para o idoso, para os ossos, para prevenir a sarcopenia, então para os músculos. Mas hoje também tem trabalhos científicos muito interessantes para a parte cognitiva. Alzheimer, Sim, Parkinson. Previne, total. Porque a gente fala hoje, né, na neurogênese, neurotrofismo, Sim. né? Então, o exercício físico, ele gera estímulos no sistema nervoso central. Isso é muito importante. Muito importante, muito importante. E não só isso, o idoso, quanto mais autonomia ele tem, mais saúde mental ele tem. Porque o que incomoda um idoso é a incapacidade, é ele dar trabalho. Dependência. É ele dar trabalho. E aí, eles não são encaminhados para a atividade física mais importante, que vai dar toda a autonomia para ele. Vai prevenir quedas na rua. E se ele cair, ele tem um colchãozinho ali, ó, né, com tônus para segurar e evitar uma fratura, porque já é um osso debilitado. Lesões. Hoje eu sou idoso, né? Imagina. Tenho 62 anos. Idoso. Eu sou idoso, não. Pela idade, né, que falam aí, eu sou idoso, tenho 62 anos. Comentei com você aqui. Tive uma queda. Tive uma queda, um chão molhado, coisa de idoso. Caiu da escada. Caí da escada, bati uma costela, estou com uma costela aqui, está fraturada. Mas a recuperação está sendo muito rápida. Lógico. Por todo esse anterior estilo de vida. E, como falaram, você tem uma massa muscular que segurou bastante, que amorteceu muito. Porque realmente a queda foi feia. Foi feia. Escada, né, professor? Outras costelas. Sim. Ou até mesmo o fêmur. Você pega uma pessoa de 62 anos com a minha idade cronológica, que nunca treinou, mas com a idade biológica debilitada, teria sido algo muito grave. Mais sério. Muito mais sério. Eu senti isso agora, um mês atrás. Exatamente. E quando a gente fala em idosos, eles têm, o que eles mais têm na coluna é a discopatia degenerativa, que é a desidratação do disco intervertebral, né? E quando esse idoso não tem musculatura, essa discopatia ela vai aumentando numa velocidade tão grande que é o que favorece as hérnias de disco e é o que incapacita eles, porque eles entram em crises neurais e eles não conseguem andar. Isso. Eles não conseguem se vestir sozinhos, né? E mesmo depois que passa a crise, que eles já tratam, ninguém orienta, que tem que fortalecer. Aí manda para o Pilates. Não que o Pilates não seja bom. Ele é uma atividade física muito boa. Eu costumo dizer que ele é confundido com tratamento, né? Tudo é Pilates. Era de disco, Pilates. Não, ele é uma atividade física. Por quê? Porque ele não tem avaliação do porquê que aquela lesão se instalou naquela pessoa e também não tem técnica para tratar as lesões. Ele reabilita. É diferente de tratar a causa, né? E se a gente analisar a fundo, eu não sou especialista em Pilates, mas o que a musculação Pilates acaba treinando? Força e flexibilidade. Flexibilidade, concentração, equilíbrio. Força, ele é muito completo. É justo. Eu não consigo diferenciar essas coisas. Mas imagina. CrossFit. O que é CrossFit? Força. Musculação. Mas assim, imagina esse idoso fazendo o Pilates dele 2 vezes na semana e 3 na musculação. É perfeito. É o casamento. Isso é uma coisa perfeito. Que eu indico bastante. Perfeito. Eu acho bem interessante. O Pilates é muito bom para o controle neuromotor, para preservar comprimento de fibra muscular, para recuperar comprimento. Para trazer mobilidade. Isso, né? Porque a mobilidade é dependente de tudo isso, né? Mas então, esse conjunto é um conjunto muito legal do treinamento em sala de musculação com e Pilates. do treinamento de força em sala de Pilates. É perfeito, legal. Assim. Sabe o que acontece, Jô? É que hoje, talvez, para aquelas pessoas que se aprofundaram menos no estudo da força, é como algum tempo atrás acontecia com a natação. Sim. Precisa fazer exercício. Qual é o melhor exercício? Natação. Eu sou dessa época. A natação é excelente. É mais uma alternativa. Por exemplo, eu treino
muitos nadadores competitivos. Principalmente para começar a vida, né? Aquela fase de bebê, 6 meses, já botar na natação. E eu brinco muito, você falou uma coisa que eu brinco muito, mas é real, cara, eu sou meio assim direto. Se você me perguntar qual é a melhor atividade, melhor exercício físico, né, porque ele é direcionado, qual é o melhor exercício físico para ingressar uma criança? Eu vou dizer a natação. Ah, porque ela é completa? Não, não é, porque qualquer exercício, se for bem executado, vai ser completo. É porque, como você disse, com 4, 5, 6 meses, eu tenho meu grande amigo, o professor Fabrício Madureira, lá da FEPS, que ele coloca a criançada quase que nasceu. Já começa, né, com a aula de natação. Tem muito conhecimento para isso. E eu fico pensando, qual é o outro exercício físico que a criança vai fazer nessa idade se ela não fica em pé? Exatamente. Pensa num esporte, no exercício físico que você consegue fazer sem ficar em pé. Não tem. Sim, e a natação é possível porque tem a flutuação, a criança está fora que acostumada. essa faixa etária é com a mãe, né? Ou com o pai. Isso entendeu? É tão importante. Mas eu vejo brincando, eu falo assim, claro, é a melhor, é a que tem para hoje. É o que tem para hoje, é o que Porque tem para agora, você né? vai ficar em pé com um ano e pouco. É o que tem para agora e essa criança precisa ser iniciada na atividade física. E eu não gosto dessas. Hoje em dia, com o telefone, a gente vê muito isso, né? Você acompanha também as brigas. Não, esse é melhor, esse é melhor. Eu não tenho melhor. Este ou este. Outro dia eu fiz uma postagem, eu falei, olha, pessoal, vamos esquecer o ou, vamos botar o e. O E. Né? Substitua o ou pelo e. Uhum. Existe o melhor momento para este e o melhor momento para esse. Se você puder fazer os dois, faça. A saúde neuromuscular é muito importante. Antigamente ela era negligenciada, né? Sim. Só se pensava no exercício dito aeróbio, a saúde cardiometabólica. E hoje a gente já entende que é importante a saúde neuromotora, neuromuscular, força. Mas o exercício prolongado, o exercício de endurance, também tem seu momento e sua importância. Tem. Então, este ou este. Não, se for possível, faz este e este. Este, os dois. E também... isso que se chama controle de carga, periodização, planejamento do treinamento. Exatamente. É isso. E também, né, professor, com relação a envelhecimento, é muito importante que a gente pense na preservação da massa muscular. O quanto a gente puder retardar essa perda, que é inevitável. Fisiológica, não tem jeito. Então, a musculação, ela faz isso com excelência. Né? Se a gente pensar que a sarcopenia, perda da massa muscular, com o avanço da idade, apesar delas acontecer nas fibras do tipo 1 e 2, lentas e rápidas, ela é seletiva, ela é muito mais seletiva para a fibra do tipo 2, que são justamente as fibras mais solicitadas em força e potência. Força e potência, Então é isso que hoje muitos estudos mostram, e a gente prescreve para o idoso, algumas sessões de treinamento visando potência. Então o peso diminuído e a fase concêntrica mais explosiva. Sim. Para desenvolver o que ele precisa no seu dia a dia. E para atingir diretamente a fibra tipo que ele mais perde. Que é a mais seletiva de perda, tipo que é a do tipo 2. Bem legal isso. Outra coisa, professor, vamos falar aqui, vamos quebrar outro tabu, outro mito, que muitas pessoas ainda escutam até hoje, infelizmente, falando que a nível de obesidade, que a musculação não emagrece, que para a pessoa emagrecer ela tem que fazer só aeróbico. A gente sabe que a atividade aeróbica ela vai ter o seu gasto calórico aí mais elevado, né? Só que a gente sabe também que quanto mais massa muscular nós temos, né, a maior é a exigência metabólica, então mais energia, principalmente o nosso metabolismo de repouso basal, né, ele fica mais acelerado, então quanto mais massa muscular, mais energia o meu corpo ele precisa desprender, tanto é que tem vários estudos que falam o quanto que a musculação é importante no diabético, por causa que ela controla os níveis de açúcar no sangue. Então ela tem inúmeros benefícios, ela melhora o sono das pessoas, tudo, mas ela é prescrita, sim, na obesidade, né? Essa pessoa ela tem que associar o aeróbico, que tem a sua importância, e tem que fazer a musculação, até porque o obeso, ele já tem, o nome já diz, né? Ele está com sobrepeso. Aí você vai colocar uma pessoa que está com sobrepeso, está com o triplo do peso para fazer uma atividade aeróbica, não dá um mês, ela está com hernia de disco, ela está com uma lesão no joelho, aí ela para de treinar e ela desanima, e aí, né? Então, fala um pouquinho pra gente com relação... Eu vi até uma postagem sua no seu Instagram que você fala: obesidade, balanço calórico negativo, toda energia extra são retiradas das reservas. Fala pra gente um pouquinho sobre esse seu post. Esse é um tema, né? A obesidade é um tema extremamente comentado, né? Está sempre em pauta. Por quê?
porque o mundo é gordo, né? Eu brinco até e falo, até o planeta Terra é uma bola. É verdade. Por quê? E a tendência é isso aumentar, porque a tecnologia facilita o sedentarismo, o próprio estresse das grandes cidades está associado à obesidade e outros fatores, né? O tipo de alimentação industrializado que mudou. Então, a obesidade, na minha forma de pensar, a gente vem fazendo o máximo para combater, mas é um combate difícil. Ela é mundial, né? É uma guerra difícil de vencer. Mas aí, se a gente pensar um tempo atrás, o que a gente determinava se o indivíduo é gordo ou não? A balança. Foi aí que começou a história. Não, uma musculação não emagrece. A balança. Então, o que acontece é o seguinte, era mais ou menos assim, né? Se você sobe na balança e tem 3 dígitos, você é gordo. Agora, se você pegar um jogador da NFL, do futebol americano, se você pegar um atleta fisiculturista, ele pesa 3 dígitos fácil. Fácil. E a porcentagem de gordura dele é baixíssima. É baixíssima. Então, ele é muito magro e muito pesado. Exatamente. Mas a referencial não era fracionar entre o peso, músculo, né? e gordura, era o peso Hoje mesmo. em dia a gente precisa ver qual é a composição corporal do indivíduo. Mas antigamente não, era simplesmente uma balança, né? Então, qual era a ideia? Bom, se eu pratico o exercício dito aeróbio, eu vou ter um gasto energético. Se eu faço uma dieta hipocalórica, daí vem o balanço calórico negativo, Sim. eu vou ter também um gasto, eu vou ter menos ingesta, né? E isso vai fazer com que eu tenha que gastar calorias extras, que é basicamente o que emagrece. Só que quando isso acontecia, você, pela dieta hipocalórica e o exercício aeróbio prolongado, você acabava perdendo parte do seu peso em massa livre de gordura, massa muscular, por exemplo. Sim. Então você perdia peso gordo mais peso magro. livre de gordura, peso massa magro. magra. Quando você, teoricamente, então, você faz musculação, existem várias teorias, mas existe uma polêmica. Realmente, às vezes, é muito difícil você, em processo de emagrecimento, ter um ganho significativo de massa muscular a ponto de o seu metabolismo basal subir de uma forma que, como muitas vezes exageram, colabore tanto para o emagrecimento, mas existe uma quantidade muito grande de pesquisas mostrando que, se você, além do exercício aeróbio e a dieta adequada para proporcionar balanço calórico negativo, pratica a musculação, você pelo menos consegue preservar a sua massa muscular e assim preservar a sua taxa metabólica num nível mais elevado, ao invés de deixar que ela diminua. Sim. E aí, como consequência, controlar o peso. E aí, quando você sobe na balança, por que você dizia-se que emagreceu menos? Porque aquele cara que não fez a musculação, ele perdeu peso gordo X mais peso magro Y. Ele perdeu X mais Y. Foi. Aquele que fez a musculação, ele perdeu o X, mas E preservou ganhou. o Y. Ou ganhou tá vendo? também. Emagreceu menos. Não é que emagreceu menos. É. Ele perdeu menos peso, porque ele preservou a massa muscular. E aí começou-se a entender. Por quê? O importante para você emagrecer, por isso que eu falo, é o balanço calórico negativo. Quem colabora com isso? Diminuindo a ingestão, reeducando a alimentação. E aumentando o gasto. Como? Tudo. Se você me perguntar se eu, em vez de mandar lavar meu carro, eu lavar o carro, eu estou gastando energia. Ao invés de pegar elevador e de escada. Isso. Ao invés de eu mandar o jardineiro cuidar do jardim, eu cuidar do jardim, eu estou gastando energia. Então, o que vai te emagrecer, em relação ao gasto, é o gasto calórico das 24 horas do dia. Basicamente, o quanto você gastou durante o exercício. Uma sessão de musculação tem um gasto calórico elevado, principalmente dependendo da forma da como intensidade, a carga intensidade. O volume e a intensidade é controlado da carga. Às vezes maior até do que determinado exercício considerado aeróbico. Sim. E vai haver, ao longo das restantes 24 horas do dia, para você, entre aspas, pagar toda essa dívida, já que você não pagou repondo, você vai buscar energia das reservas. E a maior reserva de energia no corpo humano é o tecido adiposo. É isso mesmo. Então você vai estar consumindo. Então seja qual ao for longo o do exercício, dia, né? Você queima caloria na hora e ao longo. E aí começam, hoje em dia a gente vê muitas coisas aí, até o famoso EPOC, consumo de oxigênio pós-exercício. Isso é que emagrece. Não, a colaboração não é muito grande do EPOC. Mas é mais uma colaboração. Sim, mas não é muito grande. Não
não é tão significativo. Quantitativamente, em curto prazo, Sim. não é muito grande. Mas se você somar essa colaboração em longo prazo, passa a ser significativo. O segredo é esse, né? A gente leva tanto tempo engordando, não existe milagre para emagrecer. Emagrecimento, ele exige tempo e perseverança. Sim. Por isso que é tão difícil. Disciplina, por isso que é tão difícil. Sim. É isso, né? Um resumo geral, mas é um assunto que iria muito longe. Mas a musculação vai participar do processo de emagrecimento, além de tudo, mantendo uma boa capacidade funcional, diminuindo os riscos de lesões acontecerem Sim, total. pelo excesso de peso e falta de força. E ajudando, tem nem o que discutir. E ajudando esse corpo, né, esse organismo, essa pessoa, esse indivíduo, a conseguir manter o peso e não ficar no sanfona, porque ele preservou a massa muscular dele. Senão é isso que vai determinar. Senão ele engorda tudo de novo. E o grande a gente tem que pensar em emagrecer com saúde. Com saúde. E a força, mais uma vez, falou de saúde, tem que ter o componente tem que ter força. Tem que ter. Não tem como Professor, e falando em força, vamos falar em carga? Porque é outro tabu, né? A gente associa muito as pessoas que têm esse bloqueio, que têm essas crenças limitantes com relação à musculação, elas têm porque elas já associam com a carga, com pessoas grandes. Por isso que muito idoso não quer fazer, porque ele acha que ele vai chegar lá, ele vai pegar muito peso, enfim. Eu vi uma postagem sua em que você fala assim, ó, qual a carga? O peso é apenas uma das variáveis, olha só, que forma a carga de treinamento. E aí você fala assim, né, do exercício para o músculo tal. Ao invés de você pensar do exercício para trabalhar o músculo tal, pense, quantas vezes esse músculo participa desse exercício? Nossa, eu amei. Não, esse é o segredo, né? Porque você vai estar evitando, se esse profissional pensa dessa maneira, quando elabora um programa de treinamento, ele vai estar evitando aí uma fadiga, uma sobrecarga nesse aluno, né? Como consequência, ele vai estar prevenindo as lesões, vai fazer esse profissional começar a pensar todos os dias, ficar pensando, a gente sair, sabe, daquela coisa de, porque esse trabalha esse trabalha esse, né? E também vai evitar com que a gente fique colocando assim, estipulando uma carga para o aluno, né? Eu acho isso muito interessante quando você abordou essa postagem. Então, isso é muito legal, eu gosto muito de falar sobre esse assunto, por quê? Porque a gente precisa determinar conceitos, né? Pessoas muito experientes até, e eu não sou de criticar ninguém, mas eu gosto até de aconselhar. Quantas vezes a gente não vê na academia, ou às vezes em livro até, ou em entrevistas, qual é a carga? A carga é 80 quilos. Isso. A carga não é 80 quilos, a carga é muito mais do que isso. 80 quilos é apenas uma das variáveis que compõem a carga. 80 quilos é o peso. É o peso. Mas as séries é carga. Sim. A velocidade de execução é carga. A pausa é carga. Então, carga é todo esse contexto. Carga de treinamento. É tudo aquilo que compõe o planejamento do exercício físico. O peso é só uma variável. E que vai determinar a intensidade. Volume e intensidade. Volume e intensidade. E aí, então isso é uma coisa que eu gosto de deixar bem claro. E aí, quando a gente fala o pesado e o leve, eu gosto de falar muito de carga interna e carga externa. O que é a carga, resumidamente, a carga externa? É 10 quilos. Por exemplo, o peso da carga externa é 10 quilos nesse momento. Mas, depois de 12, 15 repetições, aquela carga externa de peso continua sendo 10 quilos, mas você desenvolveu fadiga. Então, aqueles 10 quilos que está na tua mão não representam mais essa mesma carga. A carga interna, a carga estresse fisiológico aumentou. Então, são vários detalhes. Interessante é a colocação de um autor cubano, o Forteza, que eu tive a honra e o prazer de conhecê-lo, conversar. Ele sugere que a carga ela deve ser definida quanto à sua organização e o conteúdo.
que ele chama de conteúdo da carga? É justamente o que nós falamos anteriormente da carga interna. O que aquela carga, aquele treino representa Internamente, fisiologicamente para você, né? Para o seu organismo. E a carga chamada de organização, ou organização da carga, é a estrutura do treino. Como é que você elaborou o treino para conseguir o conteúdo, a carga interna? Dando um exemplo prático. Se eu falar assim, olha, hoje treinaremos força máxima. Esse é o conteúdo do treino, é a carga interna, o que eu quero desenvolver no meu organismo, a força máxima. Sim. E como seria a organização? Olha, então vamos fazer o exercício supino e o agachamento, com 4 a 5 séries de 5 a 6 repetições, com uma pausa de 3 minutos. A ferramenta, essa é a organização. Então, quando a gente fala de carga, é muito importante. Primeiro, no planejamento, a gente deve pensar no conteúdo. O que eu quero desenvolver no atleta, no aluno? E a partir do conteúdo, eu vou elaborar a organização. Então, essa é uma estratégia para você não errar. Às vezes, você pega e faz o contrário. Eu vou fazer 3 séries de não sei, e depois você vai pensar no conteúdo. Não, primeiro o conteúdo. Primeiro o que eu quero desenvolver. Objetivo. Carga. Isso, carga interna. E aí, organização, carga externa. Isso é uma dica bem legal que eu gosto. Conceito do Forteza. E a gente comentou sobre exercícios, né? Sim. Uma coisa bem interessante. Desde criança a gente aprende que a maneira mais fácil de ligar 2 pontos é a reta. Mas nem sempre é assim. De repente, para você seguir uma linha reta, tem um lago cheio de crocodilo. E se você der a volta, tem uma ponte. Então é melhor dar a volta e é mais seguro para você andar um pouquinho mais e dar a volta. Então o que eu quero dizer com isso? É muito comum na academia. Supino, peito. É a reta. Puxador, dorsal. E assim por diante. Mas a gente deve pensar que um exercício... né? Exercício, músculo. Músculo, A gente deve pensar que um exercício... O que é um exercício? É um movimento com sobrecarga. Então, um exercício, ele é multiarticular. Na maioria, em grande parte das vezes. Até os exercícios monoarticulares que nós pensamos, monoarticular é que só aciona um músculo. Não. Aciona um agonista, o antagonista, aciona um sinergista, estabilizador, os sinergistas. Então, a gente deve pensar no movimento. Então, na hora de escolher um exercício, eu sempre falo assim, movimento, vê qual é. Próximo passo, qual é o plano do movimento? Aí a gente aprende, né? O plano coronal, o plano sagital. Depois, quais as articulações envolvidas para aquele movimento acontecer? E a partir daí, aí é conceito que a gente tem que ter de cinesiologia e anatomia, quais os músculos que movimentam aquela articulação naquele plano? Sim. E aí você vai entender que não existe exercício para músculo. Músculos participam de exercícios. Então, no momento que você for fazer o teu plano de treinamento, esquece aquela ideia de quantos exercícios para o músculo. Eu acho bem interessante pensar quantas vezes aquele músculo participa significativamente daqueles exercícios. Pra você ter uma ideia, nós publicamos há um tempo atrás um artigo, nós pegamos ali 105 fichinhas, essas fichas de treinamento elaboradas em algumas regiões do Brasil, para não ficar viciada a amostra sempre no mesmo lugar. E nós fomos ver, de acordo com os exercícios realizados naquelas planilhas, quantas vezes os principais grupos musculares participavam ao longo da semana. Quantas séries eram feitas por grupo semanalmente. O músculo mais utilizado durante a semana é o deltoide. O ombro. No membro superior, é o deltoide. Por quê? Porque ele é triaxial. Ele participa de movimento nos 3 planos anatômicos. A média para os homens foram 80 séries semanais. Nossa. A média para as mulheres foram 28 séries semanais. Mulheres, meninas, às vezes falam, eu não treino o ombro. Você não sabia, mas você até que treina bastante o ombro. Uma curiosidade, no membro inferior, o músculo mais treinado, eu até faço uma analogia, foi o glúteo. Para as mulheres, principalmente, que treinam o membro inferior, foi o glúteo. Porque o glúteo também, o glúteo é triaxial. Eu faço uma analogia, eu brinco, falo assim, nós temos 2 cinturas, né? Nós temos a cintura escapular e a cintura pélvica. A cintura é uma cinta, né? A cintura escapular mantém os membros superiores relacionados ao tronco. E a cintura pélvica faz isso com o membro inferior.
Então, nós temos 2 cinturas. O deltoide da cintura escapular representa o glúteo da cintura pélvica. Se você parar para pensar, até o modelo de feixe de fibras, eles são muito semelhantes. Então, por serem triaxiais, eles são muito utilizados. Então, fica a E não dica. só na academia, como no dia a dia. No dia a dia, é lógico. A gente fala que que o agachamento é um exercício que você usa o tempo inteiro, sem perceber. Sentar, levantar, quantas vezes você não faz isso? Calçar um No hábito de sapato. subir escadas e etc. É uma flexão e extensão. Então, é muito importante colocar isso, né? Não pensa em exercício para músculo, pensa músculos participando de exercícios. Isso é tão importante, porque quando você vai elaborar esse programa de treinamento para o teu aluno, se você pensar dessa maneira, você vai prevenir muitas lesões nesse aluno, né? Porque o que a gente vê hoje as lesões acontecendo? Por sobrecarga. Porque o mesmo músculo, ele é solicitado praticamente todos os dias numa grande intensidade, né, de que, claro, que é para cada pessoa. E a gente não leva em consideração que a genética vem também, em primeiro lugar, quando eu penso, né, em mudar muito o meu corpo, vem a genética, a alimentação, o treino. Quando você usou aqui, contando uma historinha, né, do caminho, você tem um lago porque está cheio de crocodilo, eu lembro que você falava assim, quem nasceu para ser crocodilo é crocodilo. Eu nunca mais esqueci isso. Quem nasce para lagartixa não vira E quem jacaré. nasceu para ser lagartixa vai ser sempre... Por quê? Porque é genética. Então, assim, eu nunca vou ter aquela perna absurda, porque não é da minha genética. Eu posso aumentar minha massa muscular, Vai aumentar. aumenta. Mas as pessoas, professora, elas não têm ideia disso. Elas olham o corpo da outra pessoa realizando aquele agachamento, aqueles exercícios com uma carga X. E ela acha que ela vai ficar igual se ela fizer também. E não é assim que funciona. Hoje em dia, né? Eu falo isso há tanto tempo, nessa brincadeira. Essa brincadeira nunca mais eu esqueci. Isso me salvou de muita coisa lá no começo. A facilidade para ensinar ajuda. Muito. E hoje as metáforas, muito, né? Hoje se estuda muito o termo responsividade, que é o indivíduo geneticamente mais responsivo ao treinamento e aquele menos responsivo. E grandes amigos meus que vêm estudando isso, o Walter Krause, e outros, vira e mexe citam. Como diz o professor Dilmar, essa é a responsividade. Realmente, tem aqueles que são mais responsivos e aqueles que são menos responsivos. Isso inclui, né, professora, a recuperação. É genética. Recuperação é carga de treinamento. É carga de treinamento. É carga de treinamento. Na recuperação, você ganha massa muscular. E assim, se eu demoro muito tempo para poder me recuperar, eu vou ter que afastar aquele meu treino de perna, o que era 2 dias para 3 dias, porque senão eu faço lesão, porque não deu tempo de descansar. Sim, é por isso que eu falei, carga de treinamento é algo complexo. Carga de treinamento é recuperação, é nutrição, isso é carga. E ainda por cima, eu sou uma lagartixa, como é que faz? Só na próxima vida, né? Melhora. Eu brinco, eu falo assim, dá para virar um calango, né? Calango é aquela lagartixa marombada, né? Essa daí você evoluiu, né? Eu não tive mais aula contigo, aí tu evoluiu pro calango. Lagartixa marombadinha, né? Gente, mas uma adorei. coisa interessante, que eu fiquei muito feliz agora, você sabe que foi publicado um artigo em revista internacional, e o título do artigo é Podem lagartixas se tornarem crocodilos? É o nome do artigo. Gente. Falando de responsividade, que eu acabei de falar. E o autor cita o meu nome, eu fiquei feliz. Nossa, tá vendo? Ai, que orgulho. É um artigo que foi publicado agora aí, ó. Eu nunca mais esqueci. Ano retrasado, acho. Tô te falando. Esse feedback, né, em que a gente tem como profissional é muito interessante, porque nós temos vários professores que passaram pela nossa vida, mas só quem tinha uma grande didática e amava o que fazia é que nos marca. Você vê, eu lembro aquelas coisas que você falava. Isso é muito importante, porque isso reflete em toda a nossa vida profissional. Reflete demais. Isso é uma coisa que eu já fiz, que nem eu te falei, já fiz um bocado de coisa, já ganhei alguns prêmios aí, mas a coisa que eu mais valorizo como prêmio é o reconhecimento daqueles que foram meus alunos. Sim. Isso é muito legal. Quarta-feira foi a formatura, né, da FEPS. E é frequente, fico muito feliz com isso. Mais uma vez eu fui o patrono da turma, eu sempre estou naquela de ou de patrono ou de felicidade. E eu falo para eles, essa é a parte mais legal. E o teu filho já está formado, né? Meu filho está formado, é mestre, está fazendo doutorado. Já? Tá. Caramba, professor, que orgulho. Está seguindo legal. os passos, É a família né? inteira, né? Eu, a Ana e o Kron. Conheci a Ana lá na FEPS.
Que legal, professor. Eu tenho Nossa. 40 anos de FEFS, tenho 39 anos de casado, de namoro e casamento, quer dizer. E o que eu acho mais lindo, né, que na verdade é a tua cereja, né, do bolo, é que a gente sabe o tamanho, o nível, a profundidade do teu conhecimento e você tem uma humildade tão grande, você tem uma proximidade, você não se coloca acima do aluno. Você se coloca ali, ó, de igual para igual. Quando dá, eu tomo uma cervejinha. Uma cervejinha. Galera, eu gosto. Isso. Ninguém é mais do que ninguém. Cara. E isso é o que determina o sucesso da pessoa. Eu vejo muito assim, né? Porque existe a lei do retorno, causa e efeito, né? E quanto mais você ensina, mais você aprende. E quanto mais você se coloca ali de igual para igual, mais você trabalha a tua humildade, que é um fator importantíssimo para o sucesso. Isso facilita, né, Jô? Facilita muito a proximidade, a forma de falar, a forma de assim, deixar livre para chegar. Isso é muito importante. Muito importante. Eu acho que isso vem de aprendizado de família, né? Meu pai era um cara também super figura, assim, nesse ponto, né? E a partir do momento que você não é humilde, eu acho que tudo que você pode até ser brilhante em outros aspectos, mas o brilho diminui. Eu acho que o brilho diminui bastante. Diminui. Parabéns, professor. Olha, para mim foi um prazer enorme, ter, nossa, aqui no meu programa, você. Eu acredito muito que esse episódio ele vai trazer para você muito conhecimento, não só para você que está aqui no meu canal, o paciente que não é profissional da área, mas para os professores, né? O profissional de educação física. Então, para quem tem essa profissão, vocês sabem o quanto que a gente se inspira nele. Então, eu fiz questão assim, de trazê-lo, não só pelo conhecimento que ele tem, não só por tudo que nós iríamos passar aqui, mas principalmente pela pessoa que ele é, porque ele me marcou. E muitas vezes ele nem sabe, né, quem ele marca. Você dá aula anos e anos e anos e você não sabe o nível de profundidade que isso faz na vida profissional de outra pessoa. E olha só, eu não tive aula com você na FEFS, eu tive na pós-graduação, pouquíssimo tempo, mas foi o suficiente para quê? Para armazenar em mim memórias que iriam, nossa, ajudar demais na minha carreira profissional e principalmente como fisioterapeuta. Porque eu falo muito que o que determinou, né, a minha carreira dentro da fisioterapia, eu vejo muito pela educação física. Foi a melhor base, a melhor mãe, a melhor educação que eu poderia ter para a fisioterapia. Veio dela, sabe, da educação física. Eu amo as duas profissões. Então, foi um programa incrível, viu, professor? Muito obrigada. Obrigado. Que você dure 200 anos dando aula para todas as gerações aí, tomara, né, professor? Né? Highlander, né? Highlander. Eu só tenho a agradecer e muito legal o que você falou, né? Se você nem foi minha aluna de graduação, tivemos um encontro de aula em pós-graduação, que é rápida. E se você ainda lembrou de mim, né, das coisas, é porque realmente marcou. Você me marcou, né? Sim. Me inspirou, me inspira, né? Quero te dar parabéns pela iniciativa do programa, porque isso esclarece muito. Muito. E eu vejo que são várias áreas, né? Sim, sim. Muito legal isso. Eu dou essa dica que você, profissional de educação física, quer fazer uma segunda faculdade, faz fisioterapia e vice-versa. É perfeito, e vice-versa. Eu tenho muitos É o casamento amigos, perfeito. Incluindo você, muitos amigos que têm essa dobradinha. Sim. E é espetacular. É espetacular, se completa. É perfeito, se completa. É que na minha época a gente não pensava tanto nisso, mas é muito importante. É muito importante. E eu agradeço aí quem assistir, tiver alguma dúvida, curiosidade, eu estou em Santos aqui, estou na FEFS, estou no DKG. Ainda surfa, professor? Surfa, né? Surfo. Pega a onda, normal. A coisa que eu mais gosto hoje é surfar. Desde pequenininho, meu filho também surfa e a gente tá aí surfando, aí se divertindo. Aproveitando, isso Mas aí. eu tô aí, fácil de me achar. É isso aí. Tá bom? Bom, gente, lembrando que a atividade física é autoconhecimento, porque se você conhece o seu próprio corpo, você vai ter
muita saúde emocional, porque eu sempre brinco, né? Eu sempre falo que quantos pacientes que nunca fizeram atividade física chegam lá na minha clínica para serem atendidos e eu vou fazer todo o histórico, a avaliação, a anamnese, a pessoa não conhece o próprio corpo, ela não sabe nem me explicar o trajeto da dor, onde dói. Quando a gente coloca essa pessoa para fazer um tratamento de RPG, ela não sabe contrair o abdômen, né, professor? Então, atividade física, hoje não é mais uma opção, ela é uma obrigação. Então, você precisa fazer não só pela sua saúde física, mas pela sua saúde emocional e cognitiva, como nós falamos aqui. Então, muito obrigada por mais um episódio. Lembrando que nós estamos em todas as plataformas digitais. Não se esqueça de curtir o vídeo, deixar o seu comentário, compartilhar com muitas pessoas e, é claro, se inscrever no meu canal e ativar as notificações. Obrigada e até o nosso próximo episódio.